Fala, galera! Boa noite! Muito obrigado pela sua presença aqui na nossa maratona de programação em Dynamo, o Hackathon Automação de Processos Lean com Dynamo. Essa é a nossa primeira sessão. Teremos 3 sessões, onde a gente vai abordar problemas reais, né, dentro do Dynamo, né? Nós vamos resolver problemas reais do zero, né? Então, quem participar aqui dessa maratona vai aprender, né, a resolver esses problemas. Eu separei problemas interessantes para cada uma das nossas sessões. Bem, antes de começar, né, antes de qualquer coisa, identifique-se aí no chat, diga aí de onde você está falando, se já trabalha com Dynamo. Manda um olá aí no chat. Pra ver se vocês estão me escutando. Como é que tá o áudio aí? Estão vendo a minha tela? Manda um olazinho aí no chat. Tô vendo aqui a Letícia. Mandou um boa noite. Deixa eu ver quem tá aqui. Vitor Tolentino. Alexandre Storos. Foi meu aluno. Olá, Alexandre. Maria Cecília. Michel Cristiano. Ramon. Tem uma galerinha chegando aí. Ceará. Letícia tá falando lá do Ceará. Legal. Bacana. Olha só, pessoal. Eu disponibilizei um link aí no chat. Eu vou colar ele de novo aqui, caso alguém não tenha pegado. Como é que vai funcionar aqui a nossa interação durante a aula? Vocês poderão acompanhar, né, aqui em tempo real, né, o que eu estou fazendo, né? Se vocês tiverem aí o Rabbit, né, com o Dynamo. É só baixar esse conjunto de arquivos aí que eu disponibilizei no chat. É um arquivo pequenininho, formato zip. Só baixar, descompactar, e é ele que nós vamos utilizar aqui durante a live. Bem, também reforçando que todos aqueles que participarem das aulas, todas elas, né, do início ao fim, já ganham, né, não haverá sorteio, né, já ganham um cupom de 30% de desconto para contratar o plano de assinatura anual lá da minha plataforma de cursos BIM, a BIM Classrooms, tá? Assim como anunciado aí na divulgação aqui do evento, tá? Então, é só participar de todas as aulas, fazendo ou não fazendo alguma coisa, né? Você pode fazer, né, o que eu estou fazendo aqui, ou você pode só acompanhar e colocar suas dúvidas aí no chat que eu vou respondendo. Beleza? Bem, vamos lá? Vamos começar então a nossa maratona. Está chegando mais gente aqui, o pessoal está entrando. Eu vou deixar esse link aqui no chat, mais uma vez, para aqueles que ainda não pegaram. E depois, quem quiser esse link aí também, eu vou disponibilizar quando acabar aqui a sessão. Eu vou mandar para o e-mail que vocês se inscreveram lá na plataforma do Simpla, beleza? Bem, vamos lá. Então, antes que a gente possa fazer alguma coisa no Dynamo, eu vou só fazer uma breve apresentação. Aqui alguns já me conhecem, foram meus alunos, né? Alguns são parceiros aí, né? Em clientes. Fazendo uma apresentação rápida sobre quem sou eu, né? Se você está me conhecendo agora.
Prazer, eu sou o professor Ari Monteiro, eu sou consultor e pesquisador na área de BIM, atuo no mercado já há mais de 15 anos, fazendo a implantação da metodologia BIM em diversas empresas construtoras, incorporadoras, empresas de projeto, algumas indústrias também na área de construção. Também tenho uma participação efetiva lá na Comissão Especial de Estudo da BNT, que desenvolve as normas BIM nacionais. Sou professor em alguns programas de pós-graduação de BIM. Tenho a minha empresa de consultoria, que é a Dharma Sistemas, e uma formação mista na área da computação e na área de engenharia. Ok? Então, este sou eu. E o que a gente vai ver hoje? Bom, quero dar uma contextualizada, né? Sobre o que é o Dynamo, né, e por que você deveria se preocupar em aprender programação dentro do contexto do BIM. E aí a gente já vai direto para o exemplo, né, o problema de hoje, tá certo? E aí vou falar um pouco sobre a plataforma que eu tenho de cursos lá no final, tá joia? Bem, então, por que você, como engenheiro, arquiteto ou alguma profissão nessa área de projetos de engenharia e arquitetura, deveria se preocupar em aprender a programar dentro do contexto do BIM? Bom, o BIM é uma metodologia de trabalho que promete muitos milagres, né? Só que também existe um custo, né? Que é você ter que lidar com um grande volume de informação, atender prazos de entrega que estão sempre muito apertados, né? E a pressão, né, para melhorar a qualidade do projeto, considerando que agora você está fazendo dentro de uma metodologia que é mais avançada do que no processo de projeto tradicional em 2D. Né? Então, para conseguir atender, né, essas expectativas todas, saber programar dentro do contexto do BIM é interessante, porque você consegue automatizar muitas das tarefas manuais de manipulação do projeto, né, do grande volume de informação dentro do projeto, muito mais facilidade se você criar algumas rotinas automatizadas. Bom, aí existem alguns meios, né, de fazer essa automação. O Dynamo, que é o foco aqui da nossa maratona, é só uma das ferramentas disponíveis para esse tipo de atividade, que é programar dentro do BIM. Bem, e o que você precisa saber antes de começar a programar dentro do BIM, né? Dentro do Dynamo, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar aqui durante a maratona. Você já precisa saber programar? Não, você não precisa saber programar. A ideia do Dynamo é ser uma ferramenta de programação de fácil aprendizado, porque você não precisa ter que aprender a programar linhas, né? Escrever linhas de código, né? É possível, sim, trabalhar com codificação dentro do Dynamo, né? Mas grande parte do trabalho, nós vamos ver aqui durante a maratona, dá para fazer usando recursos visuais, tá? Bem, mas você precisa ser algum gênio para aprender a trabalhar com computação? Não, necessariamente, tá? Todas as habilidades que vocês já possuem como engenheiros e arquitetos podem ser aproveitadas, tá? Em especial, essas habilidades que eu estou listando aqui, né? Ter pensamento analítico, ser capaz de estruturar um raciocínio lógico, ser persistente, né? E para aprender, né, com novos assuntos, e ser criativo. De fato, tudo isso daqui vocês precisam ter para fazer projetos de engenharia e arquitetura. Então, não é muito diferente lá na computação, tá? Então, é claro, você só vai precisar aprender uma ferramenta de programação. Então, por isso, eu criei este evento aqui de maratona de Dynamo.
Bem, e o Dynamo? O que é o Dynamo? O Dynamo é uma ferramenta de programação disponível em alguns produtos da Autodesk, tá? Entre eles o Revit, mas também podemos encontrar o Dynamo no Civil 3D, né? Que é o software de modelagem para projetos de infraestrutura da Autodesk. A ideia principal do Dynamo é trabalhar com a automação de processos BIM. Que tipos de processo? Processos de modelagem, ou seja, fazer modelo BIM mais rapidamente, documentação do projeto, que é depois que você terminou de fazer o modelo, precisa gerar a documentação que vai para a obra, né? E o Dynamo ele pode te ajudar a fazer isso mais rápido, e a gestão da informação, que é a ideia de você usar a informação que está no modelo BIM de forma mais eficiente, né? Levar essa informação com muito mais facilidade para outros sistemas, como, por exemplo, sistemas de orçamento, sistemas de planejamento, controle de obras. Bem, no Dynamo, nós temos duas abordagens de programação. A programação visual, que você vai utilizar na maior parte do tempo, e também a programação textual, como vocês estão vendo aqui nesse slide do lado direito, tá? Essa caixa preta que vocês estão vendo aí do lado direito é o editor de código dentro do Dynamo, quando você precisa utilizar a parte mais avançada dele, que é o Python. Nas sessões aqui da maratona de Dynamo, nós vamos ver os dois modos de trabalho, tá? Tanto o modo visual quanto o modo textual. E assim você já vai sair dessa maratona aqui com uma noção, né, de como a programação textual dentro do Dynamo funciona. E onde que o Dynamo ele é aplicável? Bom, existem vários momentos aqui que você pode usar o Dynamo durante o desenvolvimento do seu projeto no Revit, tá? Desde a parte da modelagem, né, da criação do modelo, à parte da documentação do modelo. Então, alguns exemplos de processos que podem ser automatizados com o Dynamo a inserção de acabamentos de paredes, aquela ideia da parede cebola, né? Ao invés de você modelar manualmente as paredes dentro do Revit, para representar ali as camadas, você pode criar uma rotina no Dynamo, que uma vez especificado quais são os acabamentos que você vai querer nas paredes, essa rotina modele para você esses acabamentos. Modelagem de pisos por ambiente, você pode criar uma planilha. Dentro dessa planilha, você pode ter a lista dos ambientes numa coluna e a lista dos tipos de piso que você quer numa segunda coluna. E aí criar uma rotina do Dynamo que leia esta planilha e crie para você no projeto os pisos. Ou seja, que você precisa ter que modelar manualmente cada um dos pisos. Identificação de fiação em um projeto de elétrica, esse também é um outro exemplo de aplicação do Dynamo, incluindo o dimensionamento, né, dessa fiação, tá? Desse cabeamento. Identificação de inclinação de tubulação num projeto hidrossanitário. Numeração de vagas de estacionamento. Montagem de pranchas. Tá? Isso aqui são só alguns exemplos de aplicação do Dynamo, tá? De coisas que você pode desenvolver com ele. Bem, outros exemplos aqui interessantes na parte de gestão da informação, que é todo tipo de atividade relacionada a ter que lidar com as informações que estão no modelo ou com informações que estão fora num banco de dados, uma planilha que você quer injetar no modelo. Primeiro exemplo, extração de quantitativo para orçamento. Esse é um uso clássico que você pode fazer aí do Dynamo, inclusive com
uma precisão muito maior do que usando as tabelas do Revit. Como o Dynamo ele consegue acessar a geometria dos elementos que estão no Revit, por exemplo, o contato entre viga e laje, né? E você quer calcular o serviço de forma. Se você for fazer por tabelas do Revit, você vai ter uma gordura nesse quantitativo, porque o Revit, o máximo que ele vai poder te dar é a área, né, da superfície da viga, que vai ter uma gordurinha, porque ele não desconta ali o contato da laje, tá? Já pelo Dynamo, você consegue acessar essa geometria com maior precisão e extrair essa área com um valor mais justo, tá? Aí você tem a checagem de regras de projeto. Você pode criar rotinas do Dynamo capazes de verificar se o teu projeto está seguindo as normas técnicas que precisa seguir. Então, pega lá, por exemplo, as normas de acessibilidade, as normas de desempenho, né? Então, essas normas elas têm uma série de critérios que o projeto precisa seguir. Você pode transformar esses critérios em rotinas e rodar essa bateria de rotinas no teu projeto, gerando um relatório de tudo aquilo que você precisa corrigir no teu projeto, ajustar no teu projeto para atender essas normas. E dimensionamento de projetos. Então, aí, desde dimensionamentos da parte de elétrica, dimensionamento de hidráulica, dimensionamento da parte estrutural, análises de conforto térmico, estudo luminotécnico, tá? Então, todos são exemplos aí de cálculos de engenharia que você pode criar rotinas dentro do Dynamo que faça para você essas análises. A gente tem condições de fazer isso com o Dynamo, sem a necessidade de ter que adquirir uma outra ferramenta. Bem, então vamos para o nosso primeiro exemplo, né, daqui da maratona de Dynamo, né? Lembrando que se você quiser acompanhar aqui em tempo real o que eu estou fazendo, acabei de disponibilizar aí um link no chat. Você baixando aí esse material que está no link, esse é o material que eu vou utilizar aqui dentro da apresentação, tá? Aí você pode baixar e usar esse material aí. As transmissões aqui, elas estão sendo gravadas, tá? E depois elas vão ser disponibilizadas lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se por acaso você se perder aí no meio do caminho, não se preocupe, porque você vai poder acessar lá no meu canal no YouTube as sessões que eu vou disponibilizar lá, ok? Mas tenta acompanhar aí comigo e fica aí até o final da aula, né, para contribuir aí colocando suas dúvidas, seus questionamentos, tá bom? Bem, qual é o problema que a gente vai tratar na sessão de hoje? Bem, o Revit, ele tem um comando chamado identificar todos. Então, quem trabalha com o Revit aí conhece esse comando bem. É um comando que a gente usa para rotular elementos dentro do projeto. O problema que a gente vai tratar hoje é criar uma rotina capaz de rotular tubulações em um projeto hidrossanitário, só que não rotular da mesma maneira que o comando do Revit faz, que ele não faz nenhuma distinção de qual tubulação ele vai colocar o rótulo. Ele simplesmente põe o rótulo em todas as tubulações da vista corrente. E não é bem isso que eu vou querer. Eu vou querer que ele rotule todas as tubulações que estão com um eixo paralelo ao plano da vista que eu estou na tela, ou seja, apenas os tubos que eu estou vendo em planta e não aqueles que eu estou vendo em corte, né, que estão vindo na minha direção, saindo da tela.
tá? Não quero que ele rotule esses, né? Como foi o caso aqui, né? Ó, ele rotulou aqui, esses caras eu não quero que ele rotule. E eu também não vou querer que ele rotule tubos com comprimento menor do que 1 metro, tá? Então, essa é a questão que a gente precisa resolver. Como criar uma rotina capaz de selecionar na vista corrente apenas os tubos que aparecem em planta, não em corte, e cujo comprimento é maior do que 1, porque são esses que eu quero rotular, tá? Aqui está um excelente exemplo para começar a aprender o Dynamo. A gente vai ver uma série de conceitos, né, só com este exemplo, tá? Então, eu vou ativar aqui a tela do Revit, e a partir desse momento, só para liberar um pouco mais aqui de espaço na tela, eu vou desligar minha câmera aqui um pouquinho, e vou abrir o modelo que eu vou utilizar aqui para executar este exemplo. Bom, esse exemplo aqui, pessoal, esse modelo aqui é um modelo bem simples, como vocês estão vendo, tem algumas tubulações, essas tubulações, inclusive, têm inclinação, ó. Se a gente ativar a vista 3D aqui desse projeto, e dar uma olhadinha mais de perto aqui, ó. Aqui está, uma tubulação de hidráulica. Tá aí. Tubulaçãozinha de hidráulica modelada aqui no Revit. Legal. Então, vamos lá. Como é que a gente começa a resolver esse problema aqui, né? Bom, primeiro deixa eu mostrar que aqui na aba Anotar, na aba Anotar aqui do Revit, se a gente rodar esse comando aqui, ó, identificar todos, e dizer aqui para ele assim, olha, identifica todos os tubos usando essa família aqui de tag, tá? De identificador. Vamos dar um aplicar. Olha lá o que ele faz. Ele acaba colocando, né, o rótulo em todos os tubos, tá? Incluindo os tubos que não estão aparecendo em planta, né? Inclusive aqueles que estão aparecendo em corte. Tá? E não é isso que eu estou querendo, né? Então, esse é o problema que a gente vai resolver agora. Então, vamos lá, vamos começar. Então, para começar a desenvolver alguma coisa no Dynamo, a primeira boa prática, né, é que você pegue um pedaço de papel e escreva, né, aquilo que você quer fazer. E tente estruturar um raciocínio lógico de quais são as etapas do processo de solução do problema, antes mesmo de você começar, né, a criar a rotina, tá? Aqui eu não vou fazer isso, né? Eu já vou começar a estruturar esse raciocínio com vocês, com a tela do Dynamo aberta, e já ir resolvendo o problema aos passos, tá? Aos pedaços. Então, vamos pegar aqui na aba Gerenciar a janela do Dynamo. O Dynamo ele já vem pré-instalado no Revit, tá? Então, na aba Gerenciar painel Programação Visual, a gente encontra lá o botãozinho do Dynamo. Aí eu vou iniciar uma nova rotina aqui no Dynamo, clicando aqui na tela inicial no botão Novo. E aí é importante você saber que os programas que você cria em Dynamo, eles ficam gravados em um arquivo, que pode ser carregado, né, em vários projetos. Tá? Então, a lógica que nós vamos desenvolver aqui dentro do Dynamo, ela não vai funcionar apenas para esse projeto.
mas para todos os projetos onde tiver uma situação similar, né? Tem lá as tubulações de hidráulica e eu quero rodar esse processo de rotular as tubulações seguindo essas regras que eu já expliquei antes. Bem, então a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é salvar o meu programa. Ainda não tem nada aqui, tá? Na tela do Dynamo, então eu vou salvar. O nome que eu vou dar aqui para o meu programa vai ser rotular tubulações, tá? Inclusive, nesse material que vocês baixaram aí, né? Quem ainda não baixou, pode baixar por esse link que eu disponibilizei aí no chat. Já tem essa rotina pronta aí no material, tá? Então, eu vou fazer ela de novo, do zero. Então, eu vou colocar aqui rotular tubulações underline A. Pronto. A extensão de arquivo no Dynamo é DYN. E agora eu vou abrir aqui, ó, dentro desse material que eu disponibilizei para vocês, esse arquivo de imagem, porque ele tem o roteiro que nós vamos seguir. É um arquivo PNG, que é uma imagem do programa, tá? Essa daqui é a lógica que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Bem, então, qual é a primeira coisa que a gente vai precisar definir aqui, seguindo esse roteiro? Esse diagrama que vocês estão vendo na tela aqui é o que a gente chama de grafo, né? O grafo é um diagrama que expressa a lógica que você construiu para solucionar um problema, tá certo? Então, essa lógica aqui é a lógica que vai resolver o problema da aula de hoje. Bem, então, como é que você lê um grafo? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? No sentido de leitura de um texto normal. Então, eu vou começar a ler o grafo aqui do comecinho, aqui, ó, do lado esquerdo. Então, nós temos esse primeiro grupo de elementos. Um grafo, ele é composto por essas caixinhas aqui, ó. Isso aqui nós chamamos de nós, e esses nós são conectados por fios. E é por esses fios que fluem os dados dentro da lógica do programa no Dynamo. Todo programa ele vai ter sempre um conjunto ali de entradas que você deve fornecer para produzir algum resultado. Nesse exemplo, quais serão as entradas aqui para nós, tá? A primeira entrada vem a ser o nome da família de identificador que o Dynamo vai utilizar para rotular os tubos. A segunda entrada tem a ver com aquele critério de selecionar os tubos com um comprimento maior do que esse daqui, tá? Então, aqui é para selecionar tubos com comprimento maior do que 1 metro. E aqui é uma distância que o rótulo vai ficar do tubo. Tá? Então, essas vão ser as entradas que nós vamos fornecer para a nossa rotina. Bom, então, para começar a fazer isso daqui lá dentro do Dynamo, a gente vai utilizar dois tipos de nós aqui, né? Um nó para colocar texto, que em programação a gente usa o termo string, um nó para colocar um número com parte decimal, e um outro nó do mesmo tipo para colocar aqui o valor do offset do texto do rótulo em relação ao tubo. Tá? Então, vamos lá para a tela do Dynamo agora e vamos fazer isso. Então, a parte de inserir um nó aqui dentro da área de trabalho do Dynamo,
ela pode ser feita de algumas maneiras diferentes, tá? Eu posso procurar o nó aqui dentro desse painel, que é a biblioteca de nós do Dynamo, ou se eu já souber o nome do nó, eu posso vir nessa barra de pesquisar aqui no topo do painel e escrever o nome do nó aqui, por exemplo, string. Aí ele mostra aqui para mim o nó. Eu posso clicar em cima do nome do nó, clicando em cima do nome do nó, ele adiciona o nó. Então, essa é uma forma de inserir o nó. Outra forma seria se você soubesse onde está esse nó aqui dentro da árvore, tá? Então, eu vou pegar aqui Input, Basic, e aqui está o nó string. É o mesmo, tá? Essa é outra maneira de inserir o nó. E outra forma de inserir o nó é pelo botão direito do mouse. Então, se você apertar o botão direito do mouse na área de trabalho, você digita aqui o nome do nó ou parte do nome dele, tá? Não precisa escrever o nome completo. E aí o Dynamo te dá aqui a lista das opções, né, de nós que batem com essa palavra-chave. Então, que eu vou pegar string, tá? Então, essas são as 3 formas aí de você acessar um nó. Bem, apenas para facilitar aqui, né, o processo todo aqui da aula, na maioria das vezes eu vou buscar o nó pelo botão direito do mouse, tá? Então, aqui eu desejo usar apenas um nó string, então esses outros 2 eu posso selecionar. Para selecionar, é só clicar, segurar e arrastar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tá? Desde que essa janela pegue os nós aqui que você quer. E aí eu vou deletar esses nós. Só apertar delete aqui no teclado, pronto, apagou os nós. Bem, o outro tipo de nó que eu vou precisar é o nó para inserir um número, certo? Bom, ele por acaso está aqui dentro de Basic, né? Input Basic Number. Então, eu já vou clicar 2 vezes, porque eu vou precisar desse nó 2 vezes. Para arrastar o nó, que é só clicar com o esquerdo e arrastar. Para dar zoom e pan aqui na tela, são os controles universais, né, que a gente tem na maioria dos aplicativos, né? Girando a bolinha do mouse para frente é um zoom de ampliação, para trás é um zoom de redução, apertando a bolinha do mouse aqui é o pan. Bem, então vamos lá. Esse primeiro nó aqui, olhando aqui no nosso roteiro, tem que ter esse texto aqui, ó, tem que ter esse nome. Informe a família de identificador. Então, vamos lá. Vou clicar 2 vezes aqui e escrever informe a família de identificador. Esse aqui é o famoso Family Type, para quem já trabalha com Revit, sabe, né, o que significa o Family Type, né? É um tipo, é uma variação dentro da família, né? Aí aqui, o próximo rótulo para esse nó aqui vai ser comprimento dos tubos. E aqui eu vou pôr o lembrete, esse comprimento vai ser dado em metros. E aqui é o offset, né? O valor do offset da identificação. Então, aqui é offset da identificação. Isso também será dado em metros. Muito bem. Então, essas são as nossas entradas. Agora eu vou fornecer os valores, tá?
Então, esse valor aqui é ID tubo dian mais incli, ID underline tubo dian de diâmetro mais incli, de inclinação, deste modo. Então, ID underline tubo underline dian mais incli. Aqui. Mais isso, tá aí. Bem, então, esse valor aqui de comprimento é 1. E aqui eu vou inicializar com o valor 0,01. 0,01. 1 centímetro. Pronto. Aqui estão as entradas do nosso programa. Bem, aí para realçar dentro do grafo que essas são as entradas, a gente usa um recurso chamado grupo, que é essa caixa colorida que vocês estão vendo aqui na imagem de referência. Tá? Isso se chama grupo. Então, aqui vamos lá no Dynamo. Para criar o grupo envolvendo esses 3 nós, só fazer uma janela, Ctrl G de grupo, e pronto. Está aqui o grupo envolvendo esses 3 nós. Você pode renomear o grupo, só clicar 2 vezes nele, e aí você escreve aqui o que esse grupo é. Então, entradas. Ok? Bem, então temos aí as entradas do nosso programa. É possível também você usar cores diferentes em cada um desses grupos, né? Essas cores você pode mudar clicando com o botão direito no fundo do grupo, que nós vamos adotar a cor azul. Por enquanto, eu não vou dizer o que significam essas cores, tá? Então, por hora, vamos ter em mente que essas cores aí, elas servem para o grafo não ficar tão monótono, tá? Tudo com a mesma cor, tá? Mas cada uma dessas cores pode assumir um significado, né? A gente pode atribuir uma legenda, né, para essas cores, para ficar mais fácil de ler o grafo, tá? Mas por enquanto ainda não vou explicar o que cada cor significa. Bem, e agora, qual é o próximo passo aqui na construção da nossa lógica? Bem, olhando o nosso grafo, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, o próximo bloco aqui de lógica é esse daqui, ó. Seleção de todas as tubulações na vista corrente. Então, usando esses 4 nós aqui, é possível a gente selecionar todas as tubulações que aparecem na vista corrente. Então, vamos ver esses nós lá na tela do Dynamo agora aparecendo. Então, primeiro, eu vou inserir aqui um nó que me retorna todos os elementos que estão visíveis nesta planta, tá? Que, por acaso, são esses tubos e as indicações de elevação que nós temos aqui, essas 4 indicações, tá? Esse nó ele vai acabar selecionando tudo isso aqui, tá? Então, a gente vai lá no Dynamo e esse nó, ele, como vai interagir diretamente com o Revit, eu vou pegar ele aqui na seção Revit da janela Library, né, que é a biblioteca de nós. Então, vou vir aqui em Revit, vou vir aqui em Views, e depois View, no singular. E aqui eu tenho All Elements in Active View. All Elements in Active View. Então, trazendo esse nó aqui, o que ele vai fazer aqui pela gente? Ele vai retornar tudo aquilo
que ele consegue visualizar na planta corrente. Tá? Ó, ele detectou 37 elementos, tá? Que é esse número aqui, ó. Só que desses elementos aqui só me interessam os tubos. Como é que eu faço para filtrar só os tubos? Bom, aí é que aparecem esses outros 3 nós aqui. Então, vamos pegar esses 3 nós. Vamos lá na tela do Dynamo. Esses outros 3 nós vamos localizar aqui dentro de Revit, na seção Revit, Selection. Aí dentro de Revit Selection, nós vamos pegar All Elements of Category. All Elements of Category. E vamos pegar o Categories. E o que esses 2 nós fazem? O nó Categories, ele permite que você selecione uma das categorias de elemento do Revit, tá? Então, a categoria que nos interessa no momento é tubulação. E o nó All Elements of Category vai permitir selecionar elementos de uma determinada categoria, né? Aí aqui a gente já começa a ver como os nós do Dynamo interagem. Então, sempre você vai ter à direita do nó uma porta de saída. E à esquerda do nó, você vai ter uma porta de entrada. Então, se eu conectar essa saída nesta entrada, eu vou obter esse resultado. Tá? Então, agora eu tenho todos os tubos, só que são todos os tubos do projeto. Tá? Então, imaginem um projeto real, né? Bem grande, com vários pavimentos e tal, você estaria vendo todos os tubos do modelo. Só que não são todos os tubos do modelo que eu quero. Eu quero apenas os tubos que aparecem nesta vista. Tá? Então, aí, para selecionar os tubos que aparecem nesse conjunto e neste conjunto ao mesmo tempo, né? Voltando lá na matemática, isso daí é interseção de conjuntos, tá? E aqui no Dynamo, a gente tem na biblioteca dele um nó que eu vou chamar aqui pela barra de pesquisar, ele se chama Set Intersection. Set Intersection, que como o ícone do nó sugere, faz a interseção de 2 conjuntos. Então, aí, no caso, os 2 conjuntos são os elementos que aparecem na vista atual e todos os tubos do projeto. Então, aí eu vou pegar esse Set Intersection, vou conectar na primeira entrada aqui o All Elements in Active View e na segunda entrada o All Elements of Category e pronto. Tenho agora os meus tubos, tá? Os tubos que aparecem na vista atual. Aqui coincidiu o número, né? Porque o nosso projeto é muito pequeno, né? Então coincidiu o número, tá? Mas em um projeto grande, você poderia ter aqui, por exemplo, uns 200 tubos, né? E ele afunilar essa seleção para apenas 16 tubinhos. Ok? Bem, então temos essa seleção aí dos tubos que a gente vai trabalhar. Então, aí nós vamos selecionar essa galera aqui, Ctrl G, e aí vamos dizer aqui que é a seleção dos tubos na vista corrente. Pronto. Ok. Então, temos mais uma parte aí da lógica concluída. Clicar aqui no botão de salvar. E agora vamos analisar aqui qual vai ser
nosso próximo passo, olhando na nossa imagem de referência. Bem, aí nós temos aquele probleminha, né, de ter que selecionar apenas os tubos. Eu quero selecionar apenas os tubos que estão em planta, né, não aqueles que estão em corte. E também eu quero selecionar todos os tubos cujo comprimento é maior do que 1. Tá? Então, são essas duas condições que eu preciso respeitar. Bem, para selecionar todos os tubos cujo comprimento é maior do que 1, eu posso utilizar aqui este ramo, que vocês estão vendo aqui da lógica. Vou dar um zoom aqui. Então, esses 3 nozinhos aqui, ó, eles estão servindo para ler o comprimento do tubo e selecionar os tubos cujo comprimento é maior ou igual a 1. Tá? Então, esse pedacinho aqui da lógica está fazendo isso. Tá? Então, eu vou executar esse pedacinho aqui primeiro. Tá? Então, como que a gente começa? Veja que aqui atrás eu criei um nó chamado code block e escrevi aqui, ó, tubulação, sem acento, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma variável. O que é uma variável? É uma forma de você armazenar informação durante a lógica de um programa, tá? Para o programa utilizar essa informação ao longo do desenvolvimento. Então, eu vou criar esse code block e inserir aqui o nome da variável para poder usar nesse próximo bloco. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Para inserir um code block, é só clicar 2 vezes na área de trabalho. Pronto. E nós temos um code block. E aí, para criar a variável, é só escrever aqui o nome da variável. Nomes de variáveis não podem começar com números e não podem ter acentos. Tá? Então, vamos colocar aqui tubulação e dei um clique fora. Aí note que ele colocou aqui um ponto e vírgula, né? Porque isso é um caractere especial dentro do code block que indica que aqui é o final da linha de comando. E ele abriu uma nova entrada aqui, ó, com o nome da variável. Então, aí eu posso conectar aqui nessa entrada a lista de dados aqui que está saindo do set intersection. Vou conectar aqui. Pronto. E agora eu posso utilizar esses dados na minha próxima parte aqui do programa. Ok? Muito bem. Então, eu quero ler de todos os tubos o comprimento. Bom, para ler de todos os tubos o comprimento, eu vou clicar 2 vezes aqui na tela. Isso vai abrir mais um code block. Eu vou pôr o nome do parâmetro que eu desejo ler no tubo. E como esse nome é um texto, ele tem que vir entre aspas desta forma. Comprimento. Bem, aí aqui, né, uma informação importante, né? Se você for usar o Revit em inglês, então aí não vai ser comprimento, vai ser length, tá? Length se o Revit estiver em inglês. Se o Revit estiver em português, comprimento, tá? Então é sensível aí à língua do Revit. Bem, e aí eu vou pedir para o Dynamo ler esse parâmetro comprimento em todos esses tubos que agora estão aqui na variável tubulação. Né? Então, como é que vai ser isso aí? Eu vou usar aqui um nó que está na seção Revit, Elements, Element no singular,
E o nome do nó é getParameterValue by name. getParameterValue by name. Então, o que esse cara aqui faz? Você passa para ele a lista de elementos, no caso aqui é a lista de tubos, e passa para ele o nome do parâmetro que você deseja ler nesses elementos. É esse daqui. E pronto. Agora eu tenho o comprimento de todos aqueles tubos. Tá certo? Bem, só que desses tubos aí, só interessa aqueles cujo comprimento é maior ou igual a 1. Tá? Então, é por isto que aqui na nossa imagem de referência, existe um outro code block aqui com uma expressão x maior ou igual a y, onde x é o comprimento dos tubos e y, se a gente seguir o fio aqui de onde ele está puxando, é daqui de trás, ó, daquela entrada comprimento dos tubos. Tá? Então, eu vou escrever essa expressãozinha aqui, x maior ou igual a y. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso aí? Clicamos 2 vezes aqui na tela. X maior ou igual a y. O x é o comprimento dos tubos. O y é aquele valor mínimo, né, de comprimento. Então, eu posso clicar aqui no y. Não precisa se preocupar em relação à ordem de conexão, tá? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, tá? Então, aí eu posso chegar aqui no início e conectar aqui, ó, comprimento dos tubos. Pronto. E aí eu vou ter aqui como resultado uma lista com diversas palavras aqui, true ou false. Né? O que é o true? Né? Verdadeiro, falso, falso. Como assim? Olha só, esse primeiro tubo, ele tem 2,08 metros. 2,08 é maior do que 1. Então, por isso deu verdadeiro. O que não ocorreu aqui nesse item de índice 4, quem que é? É esse daqui, cujo comprimento é 0,44. 0,44 é menor do que 1, por isso deu falso. Tá? Então, isso daí é uma comparação que o Dynamo está fazendo do comprimento dos tubos com aquele valor que você colocou na entrada aqui do programa. Tá certo? Bem, mas isso resolve apenas um pedaço do problema, né? Eu preciso também aplicar aquela regra dos tubos que estão aparecendo em planta. Lembrando que eu não quero pegar esses tubos aqui, por exemplo. Tá? Eu quero pegar apenas tubos como esse, este e assim por diante. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver essa parte aí. Vamos lá. Como é que eu resolvi isso aqui? Isso já foi um pouquinho mais chato. Primeiro, a gente vai usar esse nó element.getLocation. O que esse nó vai fazer? Ele vai pegar o eixo do tubo. Tá? Todo elemento linear no Revit tem um eixo. Tá? A parede tem eixo, a viga tem eixo, um eletroduto, um tubo, um duto, são todos elementos lineares, então eles têm eixos. E esse getLocation vai pegar o eixo. Tá? Então, vamos ver onde é que está esse cara. Está aqui dentro de Revit, Elements, no plural, Element no singular, e aí nós temos o
get location. Bem, vamos entender o que esse nó aqui vai fazer. Ele espera receber um elemento, né? Então, eu vou informar a lista de tubos para ele. E aí, depois de processado, ele vai retornar aqui para nós, ó, lá no plano de fundo do Dynamo, algumas linhas, né? Como é que eu faço para dar um zoom lá no fundo do Dynamo? É só clicar neste botãozinho aqui, ó, no canto superior direito. Tem um círculo, um triângulo e um cubo. Isso vai habilitar o plano de fundo aqui do Dynamo. E aí você pode usar a bolinha do mouse para dar pan e zoom. E se você quiser girar, aperte o botão direito do mouse e segure. Assim você dará o rotate aqui na câmera. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui, né? Que ele pegou os eixos de todos aqueles tubos que estão lá no projeto, ó, tá? Aqueles que eu filtrei, né, da vista corrente, né? São esses daqui, ó. Então, dá para ver que ele pegou não só aqueles que estão em planta, mas aqueles que também estão cruzando, né, a planta, estão em corte, né? Estão sendo visualizados lá na planta em corte. Esses aqui a gente não vai querer, tá? Então, aí como é que nós vamos fazer? Bom, para voltar a trabalhar no grafo, é só clicar no botão do lado aqui no canto superior direito, ó. Pronto. Tá aí, ó. E agora a gente vai trabalhar com essa informação do eixo. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui um recurso dentro do Dynamo chamado vetor. O que é o vetor? O vetor é uma entidade na matemática que serve para a gente indicar uma direção no espaço. Todo elemento, quando é desenhado em qualquer software CAD ou software BIM, tá, vai usar esse conceito de vetor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o vetor desse eixo, né, a direção desse eixo no espaço, e vai medir o ângulo desse eixo com o eixo padrão Z, que aponta para cima, né? A gente vai medir esse ângulo. E se esse ângulo for 0, significa que esse eixo, né, esse tubo, ele está aparecendo em corte na planta. Tá? Então, ele está em pé. Né? Se o tubo estiver deitado, esse ângulo ele vai ser muito maior do que 0. Agora, se esse ângulo tiver 0, né, ou algo próximo de 0 aqui, com uma tolerância de 0,1, né, para mais ou para menos, né, porque você pode ter modelado o tubo levemente inclinado, né? De repente você clicou lá e ficou um pouquinho torto o tubo. Tá? Então, para pegar esse pouquinho torto, a gente coloca, né, essa tolerância aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos inserir esses nós aqui. O line direction, que vai me dar o vetor aqui do eixo do tubo. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui pelo botão direito do mouse, tá? Botão direito do mouse, line.direction. Então, line direct, ele já aparece aqui, ó. Line direction. Conecta os eixos nele. Ele retorna uma lista aqui que são os vetores. Os vetores não têm uma representação geométrica aqui na tela do Dynamo, tá? Bem, e o outro nó que a gente vai precisar é o nó que vai medir o ângulo entre esse vetor, esses vetores, né? E o vetor Z, que é esse vector angle with vector. Então, vamos chamar esse cara aqui, angle with vector. Então, botão direito, vector,
ponto angle with vector. Vamos conectar o line direction aqui na primeira entrada. E o other vector vai ser o vetor que aponta na direção do z positivo, ou seja, que aponta para cima. Então, como é que eu chamo esse vetor? Botão direito, vector, ponto, z-axis. É esse camaradinho aqui, ó. Z-axis. Vamos conectar ele aqui. E aí a gente vai obter os ângulos entre os eixos dos tubos e o vetor z que aponta para cima. Agora é só comparar quais eixos estão encostados no chão, né? Estão deitados e não em pé, né? Bom, aí para isso a gente vai usar botão direito, igual, igual. Tem 2 nós de igualdade no Dynamo. A gente vai pegar esse aqui que tem 3 entradas, ou que tem o símbolo de aproximado ali, né? Que são 2 tilts. Esse aqui. Aí eu vou abrir um code block aqui do lado. Vou colocar os seguintes valores. O primeiro valor aqui é 0.0, ponto e vírgula. Enter. E embaixo 0.1, que vai ser a nossa tolerância, ponto e vírgula. Lembre-se que, ao escrever dados dentro do code block, se tiver mais de uma linha, tem que pôr esse ponto e vírgula, tá? Necessariamente, para o nó não dar erro, tá? Se eu esqueci aqui de colocar, ó, fica vermelho o nó. Esqueci de colocar o ponto e vírgula, fica vermelho. Então, no final de cada linha tem esse ponto e vírgula. Bem, aí eu vou, seguindo aqui o roteiro, ó, comparar esses ângulos que estão saindo aqui do angle with vector com o valor 0 nessa tolerância de 0.1. Então, voltando aqui, o que está saindo do angle with vector com o 0 e esse daqui. Pronto. Aí aqui eu vou ter uma lista de verdadeiros e falsos. Tá? Então, tudo que está verdadeiro aqui são os tubos que estão em pé. Tá? Então, vamos contar aqui quantos deu verdadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na tela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu. É isso mesmo. Então, são 6 palitinhos aqui em pé, né? São os que ele detectou que estão em pé. Legal, maravilha. Então, tá quase lá. Então, agora é só juntar esse resultado lógico aqui, que era o comprimento, né, maior ou igual a 1, com esse resultado lógico aqui, e nós teremos os tubos que efetivamente interessam para o nosso problema. Tá? Os tubos cujo comprimento é maior ou igual a 1 e estão deitados e não em corte. Beleza? Manda um ok aí no chat, está dando para entender aí a lógica que a gente está montando. Só para eu ter uma ideia, se estão acompanhando pelo menos aí. Maravilha, maravilha. Cidinha está acompanhando aí. Ânia. Valeu, Ânia. Ânia está sempre presente aí. Quem mais que está aí? Steve. Legal. Renato César. André Braga. Maria Cecília. Legal. Vamos lá. Boa. Então, vamos lá. E agora? Bom, agora nós vamos usar aqui um outro nó, que é esse aqui, galera. Ó. Filter by Bull Mask. Esse cara é um cara que você usa direto no Dynamo, tá? E ele serve para você filtrar
dentro de uma lista, elementos, baseado em um resultado lógico que você rodou antes, né? No caso aqui, nós temos dois resultados lógicos, tá? O resultado lá da história do comprimento e o resultado que a gente acabou de gerar agora dos eixos que estão deitados, tá? E os que estão em pé. Bem, então, para isso, a gente vai unir esses dois resultados lógicos. A união, dentro de programação, a gente representa com esse símbolo 2E, comercial. Isso aqui é a porta lógica AND, em programação. E aí, o que a gente quer? A gente quer os resultados falsos, ou seja, os tubos que não estão em pé. Por isso tem essa exclamação aqui na frente do X. E os tubos cujo comprimento é maior ou igual a 1. Tá? A gente vai juntar essas duas coisas. Então, aqui eu vou colocar mais um code block aqui, ó. E aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Exclamação, que é o operador negação em programação. Espaço 2E comercial, espaço Y, ponto e vírgula. Bem, quem é o negar X aqui é esse resultado que está saindo do igual igual aqui, ó. Que é aquele lá dos eixos deitados e em pé. Eu quero os eixos deitados, por isso eu estou negando, que é para pegar o pessoal aqui que deu falso, tá? Então, vou pegar isso aqui. E o Y está representando aqui esse outro bloco de verdadeiros e falsos, que são os comprimentos. Eu quero os verdadeiros, por isso eu só escrevi Y. Não coloquei exclamação na frente. E aí, quando você faz a união de dois resultados lógicos, né? Com o E, como é que se comporta, né? Se aqui tiver verdadeiro e aqui estiver verdadeiro, né? Ele vai fazer aqui a união dos dois, tá? Bem, então aqui, pessoal, é o seguinte. O que a gente faz com essa lista de verdadeiros e falsos aqui? A gente usa botão direito, filter by bool mask. Aí, quem é que nós vamos conectar aqui? No list do filter by bool mask, nós vamos conectar a lista de tubos. Sabe aquela aqui de trás, ó? Tubulação, essa lista original. Conectar aqui. E aqui no mask, a gente vai pôr o resultado da união dessas duas listas aqui de lógica. Tá? E aí o que a gente vai obter aqui na saída? Dois conjuntos de dados, tá? O Dynamo separou para a gente a lista de tubulação em dois conjuntos. Os conjuntos onde bateu o falso e o conjunto onde bateu o verdadeiro. Tá? Olhando aqui no nosso roteiro, a saída in nos dá os tubos que efetivamente a gente vai precisar. São aqueles que estão atendendo aqueles dois critérios, o do comprimento e do eixo deitado, né? E não em pé. Tá? Aqui tem que dar 7 elementos. Então, vamos lá. Botão direito. Nós vamos usar um nó aqui chamado Watch. Watch ele serve para visualizar dados que estão saindo aqui de nós, que tem mais de uma saída. Tá? Então, olha lá. Maravilha. Tá aqui, ó, os 7 tubos. Muito bem. Se a gente quiser conferir se deu certo, olha só. A gente vem aqui atrás, nesse get location,
dar um botão direito nele e a gente pode desligar a visualização dele. Fazendo isso, vai sumir todos os eixos lá, tá vendo? Sumiu lá do plano de fundo. Aí a gente pega esse Get Location que está aqui, Ctrl C, Ctrl V, copia ele, desconecta ele aqui, só clicar aqui na entrada e soltar o fio, clicando fora, e mover isso aqui lá para frente, né? O Get Location aqui para frente. E aí, quando a gente dá botão direito aqui no Get Location, ligar a visualização e conectar o Watch nele, o que é esperado acontecer? Que ele mostre apenas os eixos deitados, os eixos em pé já não podem mais aparecer ali, tá? Então, vamos ver. Olha, opa, ela apareceu somente os eixos que eram esperados, ó. Só a galera que estava deitada, ó. Lembra que tinha um monte de... Tinha 6, né? 6 tubos em pé e tinha uns outros pedacinhos, né? Aqueles pedacinhos que têm comprimento menor do que 1 foram ignorados. Então, estamos quase lá, quase acabando aqui de resolver o nosso problema. Né? Mas aqui já deu para perceber uma coisa dentro do Dynamo, que ele é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar com geometria, tá? Vocês vão acabar, né, utilizando muita geometria para trabalhar com o Dynamo. Mas tudo isso está devidamente explicado lá no meu curso de Dynamo, que vocês terão acesso quando contratarem lá o meu plano, né, de assinatura anual do Beam Classrooms. Aliás, né, vocês assinando lá o Beam Classrooms, vocês vão ter acesso não apenas ao curso de Dynamo, mas a todos os cursos que estão lá. Tá? Então, você vai pagar um valor para acessar tudo que está lá, incluindo o curso de Dynamo. Tá? E lá no curso de Dynamo eu explico bonitinho, né, esses conceitos matemáticos, inclusive com outros exemplos. Tá? Bem, então aqui eu dei um Ctrl G e o objetivo desse pedaço aqui da lógica foi, seguindo aqui o nosso roteiro para a gente não se perder, seleção da tubulação. Então vamos passar aqui. Clique 2 vezes, seleção da tubulação. Muito bem. Ok. E agora, o que vai acontecer aqui no nosso exemplo? Bem, temos os tubos que interessam para nós. E agora? Bom, agora, continuando aqui, ó, faltam 3 blocos para a gente terminar. Nesse próximo bloco, o que vai acontecer? A gente vai ter que definir em que posição os rótulos dos tubos vão ficar. Tá? Quando a gente for inserir aqui um rótulo via Dynamo, né? Se a gente pegar aqui pelo botão anotar, identificar por categoria, né? O Dynamo precisa saber em que ponto você quer deixar o rótulo, tá? E uma coisa que eu gostaria que acontecesse é que os rótulos ficassem todos apontando para cima, deste modo, tá? Gostaria que os rótulos ficassem assim. Então, para conseguir esse feito aí, de novo, né, vai aparecer um pouquinho de geometria, tá? De novo, a gente vai usar o conceito de vetores. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui
na nossa colinha. Eu vou começar pedindo aqui para ele me dar os vetores de direção desses tubos que foram selecionados e me dá o vetor de direção da vista corrente, tá? Que é o que eu vou conseguir com esses 3 botões aqui, tá? Com esses 3 nós. Document Current, Document Active View e View Direction. Tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos pegar o Line Direction e pegar os nossos vetores aqui dos tubos que a gente conseguiu selecionar no passo anterior. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no Dynamo. Vamos empurrar isso aqui mais para a esquerda. Vamos dar um zoom aqui. E vamos chamar botão direito line.direction. Boa. Vamos conectar esses 7 eixos aqui no Line Direction e temos 7 vetores. Muito bom. E agora? Bom, agora a gente vai precisar de um vetor que se chama direção da vista. O que é a direção da vista? Imagine que está saindo uma seta em nossa direção, tá? Imagina que ela está aqui, assim, ó, apontando para a gente, tá? Essa bolinha que eu desenhei aqui é representando a cabecinha da seta, tá? Tá apontando para nós. Então, vamos pegar esse vetor aí, tá? Então, para pegar esse vetor, vamos lá no Dynamo. E nós vamos aqui dentro de Revit, Views, View. Aí nós vamos usar um nó aqui que se chama View Direction. Tá aqui, ó. Ele é o último, View Direction. Esse nó ele pede uma vista, uma referência. Para pegar a vista corrente, a gente vai usar 2 nós. Aqui dentro de Revit, Application, Document. Revit, Application, Document. Aí eu vou usar o nó Current. Esse nó ele me dá o projeto que está aberto lá na tela do Revit. E o Active View, que usa como entrada o documento corrente. Então, quando eu passo o documento para esse nó Document Active View, ele me retorna a planta que está aberta lá atrás na tela do Revit. Tá? Ó. Floor Plan View, térreo, hidráulica, é o nome da planta. E aí, eu passando essa vista para o View Direction, finalmente ele me retorna o vetor de direção dessa vista. Tá? Esse vetor, ele aponta na direção do eixo Z positivo. Tá? Ele é 0, 0, 1. Né? Que é 0 em X, 0 em Y, 1 em Z, que indica a direção para onde o vetor está indo. Tá? Que é esse vetorzinho aqui. Desenhar ele aqui na tela para nós. Esse daqui, ó, que aponta para cima. Esse cara que a gente acabou de pegar. Tá? Então, muito bem. Legal. E aí? O que eu faço com isso? Agora eu vou aplicar uma operação que quem não fugiu da aula de matemática deve lembrar lá na faculdade de engenharia ou do segundo grau se viu geometria analítica ou álgebra linear. Existe um cálculo na matemática que se chama produto vetorial.
que é o produto vetorial? Produto vetorial é uma forma de você encontrar um vetor baseado em outros dois vetores. Você informa um vetor, vamos pegar aqui, a gente vai informar esse vetor, que é a direção aqui desse eixo, aqui desse tubo, e vai informar esse outro vetor perpendicular a esse primeiro. E o que o produto vetorial nos dá é um novo vetor perpendicular a esses dois, que é esse que eu vou pintar aqui de azul. E esta é uma operação super usada na maioria das ferramentas de programação em BIM, porque a gente lida muito com a parte gráfica, né, do projeto. É muito comum usar o produto vetorial, tá? Por exemplo, para criar uma elevação no Revit, a partir de programação, a elevação de uma parede. Você pega o eixo da parede, pega o vetor Z e faz o produto vetorial desses dois vetores e encontra a direção que o observador está olhando a parede. Tá? Então, usa-se muito essa operação de produto vetorial. Então vamos lá. Para fazer o produto vetorial, tem só um detalhe técnico, que esse vetor que a gente conseguiu aqui dos tubos, né? Ele é um vetor genérico, definido pelo ponto inicial e final aqui do eixo do tubo. A gente precisa de um vetor mais genérico ainda, que a gente chama de vetor unitário. Tá? Antes de fazer a conta, a gente tem que extrair esse vetor unitário, porque senão vai dar impacto lá na frente, na lógica, quando a gente for inserir o tag, tá? Inserir o identificador. Então, a gente vai simplificar esse vetor aqui, a gente vai transformar ele num vetor unitário. Bom, aí a gente tem uma operação que faz isso para nós, que se chama vector.normalized. Isso aqui ele sempre tem que ser usado antes de você aplicar um produto vetorial. Bem, então aqui vou clicar Normalize. Vou indicar os eixos dos tubos aqui para o Normalizer. Né? E pronto. Tá? Então, eu tenho agora os vetores unitários. Tá? Ó, tá tudo comprimento 1, os vetores. E agora eu posso fazer a conta de produto vetorial com eles. Aí você pode estar pensando assim, nossa, professor, esse negócio é meio enrolado, hein? Meio difícil aí, hein? Não é, pessoal. Isso aí depois que você pega o espírito da coisa, vai embora, viu? É bem tranquilo. Assusta um pouco no começo, mas é bem tranquilo depois. Aqui está o tal do produto vetorial, tá? Ele se chama vector.cross. Então, vamos chamar esse nó. Botão direito, vector.cross. Produto vetorial. Conecta os vetores dos tubos. Conecta o vetor que é a direção da vista corrente. E pronto. Agora, nós temos esse vetor, esses vetores, né? E esses vetores aqui, o que eles indicam? As direções que serão usadas pelo Dynamo para colocar o textinho do rótulo. Tá? Continuando aqui, existe só mais um detalhezinho. Dependendo da maneira como foram traçados os tubos, esses vetores poderão não estar apontando para a direção que a gente quer.
né? Aqui, só para a gente entender para que direção que está apontando esses vetores. Eu tenho aqui um outro pedacinho, que é esse conferência dos vetores, que serve para checar essa parte, tá? Eu vou inserir esses nós aqui de conferência de vetores, só para a gente entender para que lado que está apontando esses vetores, tá? Eu vou precisar desse nó curve point at parameter. Então, vamos lá. Colocar aqui do lado. Botão direito. Curve ponto point at parameter. Para que serve esse nozinho aqui? Esse nozinho é o seguinte. Toda curva tem um sistema de coordenada que a gente chama sistema de coordenada paramétrico. É um número entre 0 e 1, onde 0 representa o início da curva, tá? Então, aqui a gente tem a curva, o 0 representa o início da curva, o 1 representa o fim da curva. Portanto, se nós fizermos o meio da curva, a coordenada paramétrica vai ser 0,5. Então, essa é uma maneira fácil de você localizar um ponto em cima de um objeto sem saber qual é o tamanho do objeto. Esse que é o conceito de coordenada paramétrica. Na curva, então, se eu quero o ponto médio, é só informar coordenada 0,5. Não importa qual seja o comprimento da curva, esse comprimento será parametrizado em um valor entre 0 e 1. Ok? Então, eu vou usar esse nó para marcar um ponto exatamente no meio de cada eixo desse aqui, tá? Então, aqui no curve, eu vou conectar naquele element get location, que está aqui atrás. Ele fez uns pontinhos lá na tela já, né? Mas não são esses pontinhos que eu quero. Eu quero no meio, então aí eu clico 2 vezes, 0,5, pego aqui no meio, pronto, agora eu marquei um pontinho no meio de cada linha. E agora eu vou usar esse vetor aqui para traçar uma linha e ver para que lado que o vetor está apontando, tá? Então, aí eu vou usar botão direito, line.by start point direction length. Esse nó, line by start point direction length, cria uma linha passando um ponto inicial. Aqui está o nosso ponto inicial para cada linha. Uma direção, aqui está a direção que a gente quer testar. E o comprimento, tá? O comprimento padrão é 1. Eu vou usar esse comprimento que está aí mesmo. Bem, então com esses 3 nozinhos aqui, a gente testou para que lado que os vetores estão apontando. Então, se a gente der um zoom aqui e olhar um pouco mais de perto, prestar atenção, esse vermelho é o X, tá? E o verde subindo aqui é o Y. O que dá para perceber aqui, ó? Que nesses 2 eixos ele vai pôr o rótulo voltado para cima, né? Só que nesse primeiro eixo aqui ele vai pôr o rótulo para baixo e não para cima, assim como esses 2 primeiros. Aqui no meio vai dar certo, aqui também. Aqui ele vai pôr para baixo e aqui ele vai pôr para baixo, tá? E não é bem isso que eu estou querendo, tá? Eu estou querendo, olhando aqui na tela do Revit, ó, fica até mais fácil de enxergar. Eu estou querendo que essa linha aqui, ó, fique apontando para cima
Essa daqui também eu quero inverter a direção. Essa daqui também eu quero inverter a direção. E por que que isso aconteceu? Por que que as linhas estão apontando para direções diferentes? Porque isso depende de como foi construído o tubo. Se eu fiz o tubo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, isso acaba definindo um vetor que pode ser positivo ou negativo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, como eu quero apontando para cima e para cima, quando digo para cima aqui na planta, eu estou querendo dizer nesta direção que eu vou pintar agora de vermelho, tá? Como eu quero para cima é positivo. Então, todos os vetores que estiverem com sinal negativo, eu quero que ele inverta. Tá? E aí, invertendo o vetor, eu vou ter essas linhas apontando para a direção que eu quero. Tá? Então, isso aqui é uma brincadeira com vetores. Muito bem. Então, como que eu vou fazer essa brincadeira aí? Bom, aqui é uma oportunidade para a gente ver um pouco da programação textual no Dynamo. Se a gente olhar aqui a imagem do exercício, veremos que eu utilizei aqui, ó, um nó Python. O que é o Python? O Python é uma das linguagens de programação textuais que você pode usar no Dynamo. Também tem a linguagem Design Script. Ambas eu mostro lá no meu curso. E aqui nós vamos ver um pouco do Python. Eu não vou fazer o código do zero, porque eu já tenho ele aqui. E esse material você pode ter acesso aí, né? Aliás, quem não pegou, né, o material, eu vou postar o link aqui novamente, ó, para quem chegou depois aí, pode baixar esse material e depois eu vou postar, né, essa sessão lá no meu canal no YouTube. No final da aula aqui eu vou dar o endereço do canal para quem ainda não sabe. E vai poder assistir lá a gravação e com esse material, né, reproduzir tudo que a gente fez aqui na aula, tá? Bem, então eu vou pegar esse código aqui, rotular tubulações código Python, eu já deixei ele aqui bonitinho, eu vou selecionar esse código todo aqui no bloco de notas, vou dar um Ctrl+C, fechar o bloco de notas, vou voltar aqui no Dynamo, vou inserir um nó Python, só o botão direito, Python. Tem dois nós de Python, você vai pegar esse primeiro, Python Script. Clicando duas vezes no corpo do nó, vai abrir o editor de código Python, e o que você terá que fazer é apagar todo este código que está aqui, só selecionar e dar o backspace ou delete, e aí dar o Ctrl+V no código que você puxou lá do TXT. Boa. O que esse código aqui faz? Ele vai receber os vetores. Que vetores? Os vetores que a gente calculou com o produto vetorial. Vai checar o sinal desses vetores. E se eles forem negativos, serão invertidos. Ok? É isso que esse código está fazendo. Bem, então aqui eu vou dar um salvar. Esse botãozinho de salvar que tem aqui no cantinho. E vou fechar aqui no xizinho. E aí só falta agora conectar o vector.cross aqui. E aí, para checar se deu certo, é só pegar esse
resultado aqui do Python Script, conectar aqui no line by start point direction length. E se tudo der certo, deu certo, ele apontou as linhas para o lugar que eu queria. Se a gente olhar aqui no Revit, olha lá, aqui dá para ver o preview, né? Apontou tudo para cima, tá? O que eu fiz foi inverter a direção dos vetores que estavam negativos, né? Só curiosidade, né? Como é que eu faço para descobrir se um vetor é positivo ou negativo? Basta eu somar as componentes dele, x, y e z. Se o valor for menor que zero, logo esse vetor está numa direção negativa. Aí é só inverter. Aí tem uma operação pronta no Dynamo chamada vector.reverse, que é a operação que eu usei aqui dentro do Python Script. Ó. A gente clicar 2 vezes e visualizar aqui, ó, eu usei reverse, tá? Então, ó, somei aqui, ó, somei, arredondei e chequei. Se a soma aqui é menor que zero, então inverte. Boa? Mais uma mágica matemática. Ok? Muito legal, né? Essa parte de geometria aplicada, né? A gente vê tanta coisa de matemática em nossa carreira como estudante, né? De engenharia, e nunca vê quando a gente vai usar toda aquela matemática que a gente aprende na faculdade, né? E a aplicação na computação gráfica é realmente muito legal, né? Você vê isso, vê essas ferramentas matemáticas fazendo a diferença, né? E isso aqui é só a pontinha do iceberg, tá, pessoal? Do que dá para fazer com matemática e computação gráfica no Dynamo. Bem, então temos os nossos vetores, tá? Só que tem um detalhe, esses vetores aqui, eles precisam ser multiplicados por este comprimento aqui, ó, lá de trás, lembra? O offset da identificação, né? Isso aqui, por que tem que ser feito dessa forma? Senão, a distância que o Dynamo vai colocar o identificador do tubo vai ser de 1 metro. Por quê? Porque é o comprimento do vetor. Então, para ele fazer essa distância aqui ser menor, lá na hora de colocar o identificador, a gente tem que multiplicar aquele vetor lá por esse valor, que é o valor do offset. Tá? Aí aqui de novo vem uma parte final aqui, a gente concluir esse pedacinho, tá? Vector.scale, a gente vai escalar esse vetor, pega aqui ele, e o scale factor dele vai ser aquela terceira entrada do nosso programinha aqui, ó. Pimba. Pronto. Então, agora, se a gente checar o que está saindo aqui e dar uma olhadinha aqui no comprimento, ó, do vetor, né? É o módulo do vetor, né? Ó, o módulo do vetor está 0.010, né? Que é justamente o valor que eu coloquei lá no início. E anteriormente estava 1. Tá certo? Muito bom. E agora? Bom, agora vem o grande finale, né? Então, vou dar um Ctrl G aqui. O grande finale, qual que é? É inserir os rótulos, né? Vamos só colocar esse texto aqui. Definição dos vetores usados para posicionar os rótulos. Vamos ver aqui. Definição dos vetores usados para posicionar os
rótulos. Boa. Aqui, esse bloquinho, ele serviu só para testar a direção dos vetores, tá? Então, isso aqui eu posso dar um Ctrl G, checagem da direção dos vetores. Esse aqui é um bloquinho auxiliar, né? Deixa ele quietinho aqui. Tá, então agora vamos ao último bloco aqui. Último bloco de código, quer dizer, de lógica. Inserção dos rótulos na tubulação, que é esse laranja aqui. Então, aqui, o nó responsável por inserir as tags vai ser esse daqui. E como eu posso ter vários tipos de tag dentro do projeto, mesmo para a mesma categoria, né? Você pode ter uma tag de tubulação que só mostra o diâmetro e uma tag de tubulação que mostra o diâmetro e a inclinação do tubo. Tá? A tag padrão que o Revit está usando aqui, quando eu pego o comando identificar categoria, se vocês observarem, é a tag que mostra apenas o diâmetro. Tá? E aí eu quero a tag que mostra o diâmetro e a inclinação. Quero essa daqui, ó. Só que quando eu usar o Dynamo para inserir a tag, num primeiro momento ele deverá inserir essa tag e depois ele vai substituir por essa tag. Tá? Então, o Dynamo vai fazer isso para nós. Então, vamos lá. O nó que a gente vai usar agora, ele está aqui dentro de Revit. Elements. Aí desço até a letra T, tag. E aqui eu vou pegar o by element and offset. By element and offset. Então, vamos pegar esse camarada aqui. Nesse momento, eu vou pedir para o Dynamo parar a execução, porque esse nó, se não está no modo, se está no modo de execução automático, assim que eu conectar a entrada da vista onde ele tem que pôr o tag e dos elementos que ele precisa taguear, ele já vai taguear direto e nem vai deixar eu completar as entradas. Tá? E aí eu teria que apagar os rótulos e inserir de novo. Então, aí eu vou dar o manual, que é para interromper a execução aqui da rotina, né? Porque até agora a gente estava fazendo ele executar automaticamente, né? E aí eu vou fornecer os dados para esse nó. Esse nó ele tem várias entradas, muitas delas são padrão. A entrada view em que vista eu quero colocar o rótulo, é a vista corrente. Então, aqui nesse momento eu posso pegar esses dois nós aqui, por exemplo, o Document Current e o Active View, Ctrl+C, Ctrl+V, né? E posso trazer eles para cá. Posso reutilizar eles aqui, ó. Aqui no Elements, nós vamos conectar a tubulação. Qual tubulação? Essa tubulação que está aqui atrás, ó. Só que está longe, né? Está bem aqui atrás, ó. Tá bem aqui atrás. Então, aí uma dica é Ctrl+C, Ctrl+V aqui no tubulação e a gente reaproveita essa variável lá na frente, trazendo mais para perto aqui, ó. Pelo menos a gente sabe o que a gente está conectando aqui agora, né? Não fica aquele fio gigante vindo lá de trás, né? E sem a gente enxergar de onde ele está pegando o dado, tá? Então, por isso que eu coloco a variável dentro de um code block para poder copiar e colar ela
em outros pontos da lógica e trazer para mais perto ali do nó onde eu vou utilizar a variável, né? Então, aqui eu vou conectar em element. Depois nós temos a terceira entrada, que é o vetor, que ele vai usar para posicionar o rótulo. Por acaso, esse vetor é esse daqui. Ups. Me pediram o link de novo e eu acabei colando o código aqui. Desculpa. Vou colar de novo aí, Ramon. Espera só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Ctrl+C. Não sei se era esse o link. Link do material, né? Esse aí? Beleza. Então, aqui, ó, offset, né? É o vetor usado para inserir a tag lá no lugar. Certo? Que é esse que a gente calculou aqui no vector.scale. E essas outras entradas? Horizontal alignment é o alinhamento horizontal do texto da tag. Se a gente não disser nada, é centralizado. Vertical alignment é o alinhamento na vertical do texto da tag, que é middle, seria no meio. Então, se a gente não disser nada, vai ficar centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. Horizontal. True significa que o texto vai ficar sempre na horizontal. E o add leader se você quer inserir uma linha de chamada ou não. Tá? Aqui eu vou querer que ele insira uma linha de chamada. Então, eu vou dar um clique duplo. Escrever aqui a palavra true em minúsculo. Vou conectar aqui. Boa. Então, aí eu vou empurrar isso aqui um pouco mais para cima, assim. Prontinho. Antes de eu dar o executar aqui, eu vou completar com esse último pedaço aqui, ó. O set parameter by name. Set parameter by name serve para preencher um parâmetro. Tem um parâmetro na tag, né, no rótulo, que diz qual é o tipo de família de rótulo que está sendo usado naquele rótulo. Esse parâmetro, por acaso, se chama tipo. Então, eu vou preencher esse parâmetro tipo com o quê? Com o family type by name, que é o nome da família de rótulo que eu quero usar. Tá? Então, vamos lá. Vamos inserir esses dois aqui. E aí, finalizamos. Vamos lá. Botão direito. Set parameter by name. Set parameter by name. Conecto a tag aqui na primeira entrada. O parameter name é o nome do parâmetro, né? Fica duas vezes aqui, vou chamar de tipo. Aí, cuidado, né? Se estiver usando o Revit em inglês, é type, né? E não tipo. E o valor, esse eu vou ter que puxar lá do começo da rotina, né? Então, vou empurrar isso aqui um pouco mais para cá. Vou conectar aqui a entrada value. Vou conectar com essa entrada aqui, ó, informe família do identificador. Tá aqui. E aí, se tudo der certo, quando eu clicar aqui no executar, né? Que é esse botão aqui embaixo. Vamos só minimizar a tela aqui do Dino, dar uma diminuída aqui para ver o nosso resultado. Vamos lá, agora vou dar um F5, que é a mesma coisa que clicar no executar aqui embaixo, tá? Aqui nesse botãozinho. Então, eu vou dar um F5. Ops. Oh, aqui temos um problema. O que está faltando? Está faltando um nó aqui que eu esqueci.
Então, vamos lá. Eu cometi esse erro propositalmente, porque eu vim fazendo a rotina, não cometi nenhum erro até agora. E aí, para vocês verem o que acontece no Dino, se você conecta alguma coisa errada, fica amarelo lá o nó, né? Ó, aqui ficou amarelo. Por quê? Porque ele esperava receber uma entrada, a gente forneceu uma outra aqui que não tinha nada a ver, tá? Então, aí como é que a gente resolve aqui? Olhando na imagem, o nó que eu esqueci de pôr foi esse Family Type by Name, que pega o nome da família e transforma em um objeto Family Type, ou seja, vai lá no projeto, procura a família e retorna essa família para que ela seja informada aqui no Set Parameter by Name, tá? Então, vou colocar esse Family Type by Name que eu esqueci de pôr. Vamos colocar aqui, botão direito, Family Type ponto by Name. Aqui. Aí, esse cara conecta aqui e esse cara conecta aqui. F5. Perfeito. Rodou. Vamos ver aqui. Olha lá. Aqui deu errado esse pedaço, né? Vamos eliminar aqui. SA, delete. Vamos entender por que que deu errado ali. Deixa eu ver se na hora que eu peguei o tubulação, se eu peguei a tubulação certa. Sim. A tubulação que eu peguei foi esse aqui de trás. Não era esse. Tinha que ser esse daqui depois do filtro, né? Passou esse filtro todo aqui, tinha que ter pegado esse aqui, ó. Esse daqui. Esse aqui. Que é o resultado de todo aquele filtro que a gente fez lá atrás, né? Então, esses 7 tubos aqui. Então, vamos passar ele para cá. Imba. Muito bem. Vamos empurrar isso aqui mais para baixo. Empurrar esse aqui mais para baixo. Aqui o máximo que vocês conseguirem é desviar os fios para não ficar confuso de entender, né? Melhor, tá? Dá uma ajustadinha aqui assim. Pronto. Tá bom. E agora, voltando aqui, tem que ter F5, né? Tem que ter 7 carinhas chegando aqui. Tem 7 carinhas, 7 tubos. E aqui tem que ter 7 tags. 7 tags. E agora vamos ver a tela do Revit. Maravilha! Olha só que coisa legal. Ele trouxe aqui, ó. Só ficou um pouquinho mais encostado, coisa que a gente resolve aumentando aquela distância de 0,01 para algo como 0,02, né? Já deve ser o suficiente para ele subir um pouquinho mais aqui, tá? Mas isso eu deixo para você depois tentar fazer. Só mudar lá a entrada para 0,02 a distância e aí rodar de novo. E ele faz aqui a atualização. O Steve pergunta como é mesmo que coloca um lembrete lá na tela do Dynamo. É Ctrl W. Aqui, ó, Ctrl W. Ctrl W, ele coloca essa notinha. Aí é só clicar 2 vezes ali e escrever o que você quiser. Rótulos dos tubos.
Isso aí. Resolvemos o nosso primeiro problema prático aqui dentro do Dynamo. Como vocês puderam ver nesta aula, o Dynamo ele permite inserir famílias, né? Também dentro do projeto. Neste exemplo, a gente viu famílias 2D, né? Mas também podemos usar o Dynamo para inserir famílias 3D. Ok? Sim, a Cida perguntou aí se pode tirar as linhas de chamada. Sim, é só aqui no Add Leader não dizer nada. Se você desliga aqui o Add Leader, né, ele não vai inserir as linhas de chamada, né? Vai inserir só o textinho do rótulo. Tá? Aqui que está o detalhezinho no Tag by Element and Offset. Beleza, pessoal? Bem, finalizamos aqui a aula, tá? Eu vou abrir aqui o áudio. Aqueles que quiserem se manifestar, perguntar alguma coisa. E aí, o que vocês acharam da primeira sessão do Hackathon? Maratona aí de Dynamo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Débora? Sensacional, adorei. Gostou? Gostei, embora eu tenha me embaralhado um pouquinho aí do meio para o final, né? Mas eu vou refazer tudo, né? Que você deixou a imagem, eu vou refazer tudo, mas muito, muito didática a tua aula, gostei mesmo. Muito legal, né? O que dá para fazer com o Dynamo, né? Muito, muito legal. Bem, pessoal, olha só, na aula que vem, nós vamos ver também um assunto super legal, principalmente para quem trabalha com extração de quantitativos para fazer orçamento, usando modelos BIM. Nós vamos ver como criar uma rotina no Dynamo para extrair os serviços de alvenaria, considerando critério de medição de desconto de vão, né? E como que a gente pode resolver isso daí. Vai usar um pouco do Python também, né? E nesse exemplo eu vou um pouco mais devagar ali no Python, porque eu quero explicar um pouco melhor a lógica que vai usar, tá? E nós vamos conferir, ou melhor dizendo, comparar o resultado de quantitativo de serviço de alvenaria que o Revit retorna por padrão e o resultado de quantitativo de alvenaria que o Dynamo retorna. E aí vocês vão ver que o Dynamo é muito mais preciso para extrair quantitativos. Beleza? Bem, é isso para a aula de hoje. Aqueles que quiserem acessar a gravação da aula que eu devo postar entre hoje e amanhã, é só acessar aqui do meu canal no YouTube. Vocês me encontram lá, entrando na página do YouTube, digitando @Dharma Sistemas, vai aparecer o meu canal, tá? Postei agora aí no chat do Zoom. É só vocês se inscreverem lá, ligar o sininho, né? Porque aí assim que eu subir o vídeo, você já recebe a notificação. Põe seus comentários lá também no vídeo, perguntas e tal. Isso ajuda a dar uma impulsionada também nesse material. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Gostei bastante aí. Teve uma audiência boa, né? Veio cerca de 40% aí do pessoal que se inscreveu, né? Um pouquinho menos, né? Uns 30 e poucos por cento, né? Mas veio bastante gente, tá? Então, não deixe de vir aqui na aula que vem e aprender um pouco mais de Dynamo na faixa, sem pagar nada. Beleza?
Boa noite, bom descanso e vejo vocês amanhã, mesmo bate horário. Tá certo? Até Boa lá, noite, pessoal. Abraço. até mais. Tchau, Ari, obrigada. Nada. Tchau, tchau.